E aí galera da Força, beleza? Vocês devem ter percebido que o nome do canal mudou aqui. Eu vou explicar um pouco melhor sobre isso mais adiante nesse vídeo, que vai ser sobre algumas dicas, exercícios e pensamentos dos fisiculturistas da era mais clássica, aí, era de ouro e até mesmo anteriormente, lá da década de 30, 40, que ao meu ver é uma boa época para se tirar algumas ideias, já que com a evolução do fisiculturismo, o uso de diversos recursos, seja esteroides, peptídeos e diversos outros recursos, ficou mais limitado aos atletas e a quem tem uma condição financeira muito grande para estar fazendo uso desses recursos de uma forma mais abundante. Para quem não tem acesso a esses recursos, então o desenvolvimento fica mais semelhante ao pessoal desses tempos anteriores, que também tinha menos acesso a esse tipo de coisa. Então, já sem muita enrolação, vou diretamente para as primeiras dicas, que vão ser aí sobre braços. E essa primeira é do Larry Scott, vencedor das primeiras 2 edições do Mr. Olympia. E é uma dica de bíceps. O Larry sempre apresentou um ótimo bíceps no duplo bíceps de frente, ou qualquer posição que mostrasse a parte mais interna do bíceps, porque ele trabalhava muito essa cabeça curta do bíceps, através do Scott com uma pegada mais aberta, que força a supinação do antebraço, então acaba causando uma contração mais potente aí. O Arnold também utilizava bastante esse exercício e sempre apresentou um ótimo bíceps visto de dentro. Essa próxima dica, também de braços, mas dessa vez de tríceps, foi utilizada por vários fisiculturistas das eras mais clássicas e é utilizado bastante até hoje, que é o tríceps francês ou qualquer exercício de tríceps por cima da cabeça. Foi bastante utilizado na era clássica por fisiculturistas como Bill Pearce, Sergio Oliva, Red Park e entre outros. Esse exercício favorece bastante o desenvolvimento da parte mais volumosa do tríceps, o que dá uma impressão de um volume muito grande, como pode ser percebido em algumas fotos aí deles posando. Também gostaria de citar aqui um ótimo exercício para isolar o bíceps, bastante utilizado pelo Sergio Oliva, pelo Arnold, entre outros fisiculturistas da era clássica, que é a rosca direta com halteres em um banco inclinado. Essa posição favorece bastante a contração do bíceps de uma forma bastante isolada e que supostamente foi um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento do pico do bíceps do Arnold, que é claro que não é só questão de exercício, a genética influencia bastante nesse tipo de formato muscular. E a última dica de braços, propriamente ditos, nesse vídeo, então é dos 2 caras que foram os primeiros a ultrapassar os 50 centímetros de braço, que foram John McWilliams e Bud Count. Sobre a filosofia de treino, o McWilliams deixou alguns artigos em revistas e tal, explicando um pouco sobre o treinamento dele. Basicamente, a filosofia do treino de braços dele era a seguinte: ele treinava bíceps juntamente com o tríceps e alternava um exercício de bíceps, um exercício de tríceps, um exercício de bíceps, um exercício de tríceps. Normalmente ele fazia o mesmo exercício antes com um pouco menos de carga e mais repetições, depois na segunda vez ele fazia com mais carga e menos repetições. Por exemplo, ele começava com um supino fechado para o tríceps, 12 repetições, fazia 2 séries. Depois ele ia lá e fazia uma rosca direta, também com 12 repetições, 2 séries. Depois de ter feito essa rosca direta, ele voltava para o supino fechado e fazia então 2 séries com 6 repetições e um pouco mais de carga. E então ia lá e fazia a mesma coisa na rosca direta. Então agora algumas dicas de abdômen. Nas eras mais clássicas o pessoal utilizava bastante stomach vacuum, o que dava um aspecto muito interessante de cintura mais fina e abdômen projetado para dentro, principalmente durante as poses no palco. Ainda hoje em dia tem atletas que utilizam esse tipo de estratégia e sim, dá uma diferença bastante significativa. Ainda mais na era que se vive hoje em dia do esporte, das barrigas projetadas para fora, consequência de excesso de comida, uso de insulina juntamente com o GH e outras questões. Então o stomach vacuum era utilizado pela maior parte dos fisiculturistas aí dessa época mais clássica e normalmente é feito pela manhã em jejum. Pode ser feito em 4 apoios, de pé ou até mesmo a combinação dos dois. Normalmente se faz dia sim, dia não, 3 vezes por semana, mas tem gente que faz até mesmo todo dia. É um exercício bastante importante para o reforço principalmente do transverso do abdômen e outras musculaturas mais profundas aí no abdômen. Bom, e a última dica aqui então é uma que funciona muito legal, principalmente em conjunto com o stomach vacuum, que é uma forma do pullover que era bastante utilizado pelo pessoal da era mais clássica, onde eles tinham um aparelho que projetava eles em uma espécie de ponte. Isso ajudava a projetar a caixa torácica mais à frente
o que dava um aspecto de peitoral maior, principalmente em atletas com bastante volume peitoral, como é o caso do Arnold. Então agora eu vou responder algumas perguntas do pessoal que foram feitas nos comentários do vídeo anterior. Pretendo começar a fazer isso então nos vídeos, responder as perguntas do vídeo anterior no próximo vídeo. Então a primeira pergunta do Arthur Isvael. Amigo, você tem um BF alto, BF então o percentual de gordura? Bom, relativamente sim, procuro manter meu BF aí em torno dos 14, 15%, isso na medida de adipômetro. Se for tirar na bioimpedância vai dar um número bastante diferente, porque a bioimpedância ela separa o que é água do que é gordura. O adipômetro simplesmente o que está debaixo da pele vai ser medido. Além disso, a bioimpedância também considera aí gordura visceral e toda essa parte. E eu mantenho o meu BF assim um pouco mais elevado, porque se eu começo a baixar muito ele aí para baixo dos 12%, eu perco muita força. E como o meu objetivo nesse momento é o powerlifting, então não é interessante para mim baixar tanto o meu percentual de gordura. O Igor Souza pediu então para eu falar sobre o Andreas Munzer. Eu não vou falar nesse momento, acredito que tem muito assunto para ser falado, é um atleta bastante interessante para ser estudado, então merece um vídeo aí com uma parte só sobre ele, não em um perguntas e respostas. O Samuel Kalahari pediu então para falar um pouco sobre a periodização do powerlifting, o que é e como fazer essa periodização. Então, são os mais diversos métodos de periodização. Existe periodização em linha, periodização em ondas, vários tipos aí de periodização e com diversas subdivisões aí que modificam um pouco. Basicamente, no powerlifting tu precisa de um treino bastante intenso, falando em carga isso, ou até mesmo algumas metodologias utilizam a velocidade, mas principalmente carga então. Tu precisa de um treino intenso e variar essa intensidade juntamente com o volume. Ou seja, em um treino muito intenso, 1 RM, por exemplo, tu deve ter um volume bem reduzido, esse treino vai ter o que? 5, 8 repetições no treino inteiro. Quando tu vai treinar com uma intensidade um pouco menor, aí 3 a 5 repetições, tu pode variar aí 20, 25 repetições, que tu vai dividir em séries, obviamente, mas então tu consegue trabalhar com esse número um pouco maior, de repente 15 repetições, tu tá trabalhando com 3 séries de 5, tu vai ter um treino de 15 repetições. É um volume baixo com uma intensidade alta. E além de variar a intensidade e o volume do treinamento, é muito importante trabalhar também a frequência desse treinamento, que são os 3 pilares do treinamento, né? A frequência, o volume e a intensidade. Principalmente no powerlifting, a frequência tem um papel fundamental pelo tempo que demora para o corpo, para o sistema nervoso, para os tendões, para tudo isso estar se recuperando do treino. Então é complicado eu definir algo aqui, cada pessoa tem sua metodologia, existem diversas metodologias, mas de uma forma geral eu acredito que consegui deixar um pouco claro isso, como funciona. E as perguntas do último vídeo são essas aí. Quem tiver mais perguntas que gostaria que eu estivesse respondendo, pode deixar nos comentários desse vídeo, que no próximo eu pretendo estar respondendo. Agora eu vou lá para a academia, vou fazer um treininho de terra, estou me preparando aí para o campeonato dia 7 em Bento Gonçalves. O treino de hoje vai ser de 13 repetições no levantamento terra, até que eu só consiga fazer 2 repetições.
80 quilos aí, então possivelmente a última série, vamos lá! Seu pai. Então, outro assunto que eu falei que ia comentar sobre o canal aqui é essa mudança de nome, o novo formato do canal e tudo mais. A mudança de nome, então, já fazia um tempo que a gente estava planejando essa mudança. Ainda não tinha sido decidido qual nome ia ser colocado, porque Powerlift TV é difícil de lembrar, difícil de pronunciar, difícil de indicar para um amigo, por exemplo, sei lá, se de repente você acha um vídeo aqui do canal interessante ou acha o canal, vai falar para um amigo, Powerlift TV, bah, como é que se escreve e tal. Até eu mesmo passava por esse problema. Então, por esses motivos, a gente já estava buscando mudar esse nome para se tornar mais pesquisável e tudo mais. E aí, nessa última semana, aconteceu o desligamento do meu ex-sócio aqui do canal, o Gabriel, por algumas divergências de pensamento. Até não sei se é interessante estar falando isso para vocês aqui com mais detalhes, mas são divergências de pensamento que já estavam acontecendo há um bom e que impossibilitaram essa parceria continuar aí. Então agora no canal tô somente eu, tenho uma galera que me ajuda aí, inclusive gostaria de indicar aí a Vic do meu amigo Luiz, o link vai estar aqui na descrição. O cara é um designer muito bom, vocês podem dar uma olhada aí nas últimas thumbs que estão sendo colocadas no canal, muito interessante, muito bonitas, a capa do canal também foi feita por ele. O cara é um designer muito bom, então quem precisa de trampo, quem tem banda, quem tem, sei lá, empresa, página no Facebook, ou até mesmo quem tem canal no YouTube, precisa de uma capa, um logo, alguma coisa, entre em contato lá com ele, o cara faz um preço super camarada e é um designer muito bom. Então super indico, o cara tá me dando uma mão e tanto aí no canal, então o link dele vai estar aí na descrição. E é isso aí, então, criando conteúdo tô sozinho, estou estudando cada vez mais cinema e edição de vídeo, pretendo colocar tudo em prática. Já fiz um investimento um tanto alto, tanto em câmera quanto em computador. Meu computador ainda está a caminho, não chegou aí, porque eu edito meus vídeos em um computador um tanto quanto lento, então fica difícil de colocar efeitos, transições e tudo mais. Então aí nos próximos dias os vídeos devem ir melhorando cada vez mais de acordo com os meus estudos e também com a chegada desse novo computador. Me endividei até o último fio de cabelo para fazer esse upgrade aí no canal e olha que é bastante cabelo, mas é isso aí. O vídeo de hoje é esse, quem gostou peço que deixe aquele joinha e se inscreva no canal. Valeu!